136 Kirin Saga Capítulo 485 Lendas 1 Destino O autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Tio. A história de um herói esquecido que mudou o próprio curso da história. Kellen, em algum lugar ao sul de Cyrodiil, 25 anos atrás estava escuro e úmido na jaula fria. Ele não conseguia se lembrar quando foi a última vez que viu a luz do dia após a noite em que sua caravana de refugiados foi invadida por soldados Aldmeri após a queda da cidade imperial. Alguns sobreviveram ao ataque, mas a maioria não sobreviveu ao que veio depois. Até agora, ele foi forçado a lutar por sua vida contra todos os tipos de oponentes de merda, desde cães selvagens até lobos e ursos. Mas o que realmente o afetou foi quando os soldados Aldmeri abandonaram a guarnição, deixando-o apodrecendo em uma cela. Ainda não um dia depois, outro grupo se mudou. Cultistas daédricos. Como se o mundo não tivesse o suficiente de elfos que odeiam homens, agora ele tem que lidar com os cultistas que odeiam todo mundo. Esses cultistas eram cruéis e o círculo vicioso que é a arena da guarnição continuou mais uma vez, desta vez contra Scamps, esqueletons e todos os tipos de criaturas desagradáveis. Ele foi até forçado a lutar contra inocentes e matá-los, sobrevivendo apenas pela largura da ponta de uma lâmina, mas no dia em que a vítima estava em ação. Traga-me um guerreiro com força e coragem. Esse Nord parece adequado, traga o mortal adiante. Chamado de líder do Daedric Cult, o Dremoralod, conhecido como Reve. Ele escaneou com seus olhos cruéis através dos escravos lutadores nas jaulas, escolhendo um Nord forte com uma construção poderosa. Então ele olhou novamente para escolher um oponente. Quanto ao seu oponente, aquele Rave estava apontando para ele, que é o escravo lutador mais antigo sobrevivente até agora. Ficou claro como o dia que eles estão entediados com ele e querem que o grande Nord o esmague de uma vez. Afinal, um imperial como ele não possuía nada além de sorte na hora de lutar. E claramente havia acabado. Ele foi arrastado para fora de sua jaula e jogado no fosso contra o Nord. Que homem grande! Ele pensou. Lutar contra esse Nord precisa de muito mais do que sorte. Velocidade, precisão e foco são necessários ao mesmo tempo. O Nord, por outro lado, parecia despreocupado, apesar de ser outro escravo guerreiro. Isso também é bom, é um sinal de subestimação. Se isto correr bem. Zuoshi claramente não. O Nord enviou-lhe um jab direto, lançando 2 metros para trás antes que a permissão para lutar fosse dada. Os cultistas riram e o Daedra Rave não se importou. Foi tudo para o bem de qualquer maneira. Desculpe, companheiro. Melhor seu sangue do que o meu. O Nord falou. Ele tropeçou enquanto cambaleava para trás. Assim que atingiu a parede do fosso, encontrou um velho machado de batalha deixado na lama da luta anterior. Parece que os cultistas não perceberam. O Nord se aproximou, então era a chance. Ele tocou a dor e agiu como se estivesse se protegendo encolhendo, mas uma vez que o Nord estava ao alcance, ele segurou o machado e o balançou tentando acertar a cabeça do Nord. Uau! O Nord evitou com flexibilidade sobre-humana e se afastou. Belo balanço. O Nord estava bem com isso e deu passos extras para longe. Em seguida, procurou os cultistas para jogar uma arma para ele. Ele pegou uma espada e os dois voltaram para a luta novamente em igualdade de condições, mas o Nord parecia relutante durante a luta. Ele não mostrou o melhor de seus movimentos e continuou atacando sem entusiasmo. Como a luta durou mais de 1 minuto, os cultistas ficaram entediados e começaram a vaiar. Alguns foram beber e até o próprio Dremora foi a algum lugar. Você é muito bom com esse machado. Trabalhamos juntos, podemos ter uma chance. Naquela época, o Nord se envolveu em um confronto mais próximo com ele e falou em tom cuidadoso. Você quer que eu baixe a guarda? Nunca. Mas ele não o faria, pois passou por muitas situações semelhantes no passado. Bem, quem sabe quanto tempo se passou. O Nord sorriu. Como quiser, mas acredite em mim quando digo. Há uma chance. No momento, o Nord falou com calma, mas no seguinte, ele desencadeou uma pressão assustadora por algum tipo de poder. Aura.
Não era um poder comum entre os soldados de infantaria e os plebeus, mas é uma arte que separava dois níveis. Com certeza, ele o reconheceu. Enfrentando um Aura-master de todas as coisas, hoje realmente não era seu dia de sorte, mas a sorte estava jogando um jogo diferente aqui. O Nor nunca teve a intenção de atacá-lo, mas sim jogou suas espadas sobre o poço, quebrando uma parte da parede interna da prisão subterrânea, bloqueando o caminho. Ah, eu sou Tyr. Um dos Blades. O Norte disse. B. Uma lâmina. O homem foi pego de surpresa. Uma lâmina. Neste tipo de lugar, há rumores de que o Aldmeri Dominion matou todos eles. Mas, novamente, os Blades são elites dedicadas a proteger o Imperador. Sem falar na aura, cada um deles está acima de qualquer cavaleiro comum ou legionário imperial. Naquele momento de confusão, os Daedric cultistas ao redor do fosso estavam reagindo à ação de Tyr. Eles estenderam a mão para suas armas e cajados enfrentando Tyr. Qual foi o seu nome novamente? Tyr perguntou. Eu sou Glemet. Tudo bem, Glen. Agora somos dois, uma dúzia deles. É quase uma luta justa. Tyr brincou, mas Glemet estava mais preocupado com a situação em que ele está. Sem dizer muito, os cultistas atacaram. Você nunca vai escapar. Rave vai te destruir. Um veio atacando Glemet brandindo uma espada, então ele teve que evitar e contra-atacar. Glemet pôde ver o ataque e uma coisa estranha aconteceu com ele. Ele sentiu que poderia enfrentar aquele cultista apesar da diferença de força. Ele escapou uma e duas vezes, mas quando estava prestes a ser atingido, sua mente se abriu para muitas possibilidades, como se ele pudesse ver mais de uma maneira de lidar com isso. Ele escolheu o mais inteligente e foi esquivando-se, atacando e fazendo uma varredura de perna para quebrar o equilíbrio do cultista e com isso, seu oponente estava no chão. A sensação de vitória quase o atingiu, mas seu senso de crise o encorajou a cortar o pescoço daquele cultista enquanto ele estava caído. Você terminou? Vamos embora. Quando Glemet se livrou de seu oponente, Tyr o chamou. Olhando para trás, quase 10 cultistas estavam muito mortos. Pescoços quebrados, crânios esmagados, costelas esmagadas. Tyr parecia ser um oponente tanto. Como vamos escapar? Perguntou Glemet. Através de um sistema de túneis sob este forte. Tyr respondeu olhando em volta. Mas primeiro, precisamos de distrações. Tyr correu para longe da cova e chegou à câmara onde os escravos dos lutadores eram mantidos em jaulas. Ele esmagou a fechadura de cada gaiola com as mãos nuas e abriu cada gaiola. Sair. Ele chamou. Assustados, os outros escravos lutadores não sabiam o que fazer. Parecia que eles estavam sendo convidados para a morte, mas o homem, que supostamente era alguém como eles, parecia muito superior em poder. Sair. Tyr gritou e fez com que as pessoas nas jaulas tremessem como esquevers e saíssem correndo de suas jaulas. Você os está salvando, tenho certeza que eles vão agradecer. Eu não estou salvando eles. Quando Glemet estava prestes a agradecer a Tyr em nome deles, Tyr cortou suas palavras. Ouça, eu sou um agente Blade e estou sozinho aqui. Meu parceiro está morto, então preciso de alguém para carregar e me ajudar a cumprir minha missão, senão o Império está condenado. Glemet, o destino do Império depende de cada passo que damos e agora, essas pessoas são nossos peões. Eles estão escapando por aqui e nós estamos tomando outro. Te disse apontados para outra direção. Glemet congelou por um segundo pensando no que acabou de acontecer, mas Tyr o sacudiu. Ouça, você também pode ir atrás deles, mas se você vier comigo, você pode garantir que o sacrifício deles não seja desperdiçado quando entregarmos o relatório ao Imperador. Era difícil para Tyr dizer o que ele disse ou confiar em um estranho tanto quanto era difícil para Glemet acreditar em Tyr, mas havia um bom ponto no que Tyr disse. Como espião, ele é manipulador, mas precisa cumprir sua missão e só escolheu se aliar a Glemet porque ele era forte o suficiente para apoiá-lo. No entanto, isso despertou algo em Glemet. O que tem para mim? Ele disse. O que? Tyr ficou surpreso com a pergunta.
Porque eu ajudaria você. Por causa das necessidades do Império. Oh, por favor. Pelo que me importa, você é alguém fingindo ser um Blade e mesmo se você for um, segui-lo é mais perigoso assim que sairmos daqui. Disse Glemet. Ponto justo. Tyr olhou para o lado e pensou, bem, eu sei que você está aqui há algum tempo e certamente quer vingança contra aquele que o capturou. Talvez tenha machucado alguém que você ama. Sugeriu Tyr. Glemet não estava caindo por benefícios imateriais. Tudo bem, eu prometo recompensas assim que chegarmos a uma zona segura. Mas se algo acontecer comigo, quero que você vá para Skirin e procure o cavaleiro capitão John Hagon legado imperial Cássia. Diga a eles o que aconteceu e eles irão recompensá-lo. Negócio. Tudo bem. Combinado. E assim a aliança de um agente Blade caçado e um vagabundo sem nome foi formada atrás das linhas inimigas. Os dois não esperaram mais e seguiram por um caminho secreto sob o forte que levava para fora da prisão. Durante o motim que os escravos lutadores começaram, os dois tentaram se manter discretos e escapar do caos. Mas enquanto os dois estavam saindo do forte, uma figura apareceu atrás deles. Uma grande pedra foi tirada contra os dois, mas eles correram para o lado imediatamente. Assim que souberam o que aconteceu, eles viram Dremoralor revivindo atrás deles com um bando de cultistas. Suponho que seja Revi. Tyr deu um passo à frente. Esses mortais não devem revelar os planos do Lorde Naerefin. Destrua-os. Revi apontou suas espadas para Tyr e Glemet. Os dois estavam quase cercados, mas foram arrastados para trás, permitindo-se ficar parados em um local estreito. Estamos em menor número. Vamos acabar com alguns deles antes que eles nos esmaguem. E uma luta peluda começou. Glemet era apenas um guarda de caravana antes de toda essa provação, então sua experiência ainda não estava faltando a partir deste dia. Seu poder começou a mudar. E, com sua voz, uma fina aura começou a se formar ao seu redor, dando-lhe uma ligeira vantagem na luta. Seu machado de batalha quebrou depois de alguns golpes, então ele pegou uma espada e começou a matar enquanto recuava. Revi tentou parar os dois, mas Tyr dominou seus oponentes e deu as mãos a Glemet para desferir o golpe final no coração de Revi. Você é mais forte do que eu pensava, mortal. Mas você não será capaz de impedir o abate. O sangue fluirá e meu mestre lançará a escuridão sobre o mundo. Revi disse antes de seu corpo desmoronar e desaparecer no vazio. Com isso, não havia oponentes perigosos vindo atrás deles, até onde eles sabiam, mas não havia como dizer o que os Daedra tinham em jogo para eles, então eles escaparam para o norte através da floresta próxima. Parar. Glemet chamou apontando a espada para Tyr. Vamos. E agora? Tyr parecia frustrado com as ações de Glemet. Eu só quero saber uma coisa. Que Daedra disse algo sobre os planos de Lord algo, o abate. O que está acontecendo aqui? Perguntou Glemet. Eu não sei muito. Tyr disse. Você acha que eu acredito em você? Porque Daedra está ajudando o Dominion. Contra quem estamos lutando? Perguntou Glemet. Não sei. Tyr também parecia frustrado. Não sei o que é um Culling, embora pareça ameaçador e não sei o que Lord Naerefin está planejando. Tudo o que sei é que tenho que voltar e relatar o que sei. Esse é meu dever e francamente falando, mesmo que eu goste de você, Glenn, você é um bom guerreiro e tudo, mas você é meio chato no momento. Mutar. Glemet parou de reclamar. Então, o que fazemos agora? Ele perguntou. Este Culling e o envolvimento do Daedra não é uma coisa boa. Eu posso ir diretamente e relatar, mas há uma alternativa que não vai desperdiçar muito do nosso tempo. Eu tenho uma amiga, uma Dunmer chamada Lanet. Ela é dedrologista, então ela deve saber desse Culling. Seu conhecimento nos poupará tempo. Te disse. Um dedrologista Dunmer? Tudo bem, lidere o caminho. E os dois partiram para sua jornada. Mal sabiam eles que este é apenas o começo do fim, o fim da Grande Guerra. Kirin Saga capítulo 486 Lendas 2. Encontrando lá as palavras dos Dremora levaram o herói.
Eles viajaram para o norte para encontrar Lynette, uma feiticeira amiga de Tyr bem versada em assuntos daedricos. Mas a estrada à frente estava longe de ser clara que Tyr e Glemet iniciaram sua jornada ao sul, passando por florestas e rios, evitando as estradas que estavam sendo monitoradas pelo Aldmeri e Dominion. Desde o início da Grande Guerra, 4 anos atrás, o condado de Lealwyn foi o primeiro a cair, portanto, era aquele com a ordem Aldmeri mais estabelecida. Então, aquela Lynette, onde encontramos aqui? Perguntou Glemet. Sul para Blackwood, perto da Baía de Topal. Tyr respondeu. Então ela é uma pessoa rica. Todos os magos são ricos. De fato. Os dois estavam tendo uma conversa assim depois que foram parados por um grupo de bandidos um tempo atrás. Os bandidos pareciam ter matado um comerciante e saqueado seus bens, então viram Tyr e Glemet como alvos fáceis de perseguir. Mal sabiam eles que sabiam que o destino de suas ações os levaria à morte. Enquanto Glemet e Tyr prevaleciam sobre os bandidos, o último bandido implorou que poupassem sua vida em troca de levá-los aos bens roubados. Glemet concordou em finalmente conseguir alguns suprimentos e bens adequados, mas quando eles estavam prestes a soltar o bandido, Tyr acenou com sua espada e matou o bandido. Glemet ficou chateado porque havia dado uma palavra para libertar o homem, mas Tyr tinha um argumento sólido de que matar o bandido garantiria a eles uma chance melhor de cortar as pontas soltas. Se o Tamor pegasse aquele homem e ele falasse, as coisas ficariam confusas para eles. Agora que conseguiram algumas armas e cavalos para montar, a viagem ficou mais tranquila e os dois conseguiram sair da floresta para o campo aberto, mas quem os recebeu foi um bando de guardas do domínio. Uma luta ocorreu e, felizmente, os guardas do domínio não tinham um mago com eles, tornando-os um oponente fácil para o altamente qualificado Tyr e o rápido desenvolvimento de Glemet. A meu ver, você está desenvolvendo muito bem a sua aura, Glen. Tyr complementou. Obrigado. As dicas que você me deu realmente ajudaram. Disse Glemet. Os dois podem ter começado com o pé esquerdo e discutido muito, mas desenvolveram um bom relacionamento com o tempo tanto que Tyr começou a instruir Glemet sobre a aura. A aura de Glemet era única, carregando um estranho poder. Ele também tinha uma cor estranha parecida com o violeta que parecia ter sido influenciado pela aura da besta de Tyr. Eu nunca perguntei a você. Você se chama Glemet, estranho para um imperial receber um nome nórdico. Tyr comentou. Meu pai é um imperial, minha mãe é uma bretã. Bem, eles eram. Glemet respondeu. Oh. Bem, você não é um norde de nenhum dos lados. Fui criado em Bruma. Eu vejo. Bruma é o condado mais ao norte de Cyrodiil, ficando muito perto de Skirin. Não apenas isso. Pela paisagem única de Bruma está principalmente nas montanhas geral, ganhou a mesma atmosfera e aparência de Skirin mais do que o próprio Fakreat. Além disso, Bruma tem uma população nórdica muito grande. Então, você é um imperial, um bretão e um nórdico ao mesmo tempo. Isso faz de você a pessoa mais humana que já vi. Te disse com uma risada alta. Parece estranho, mas obrigado. Nórdicos como você não deveriam ser os humanos mais orgulhosos de serem humanos? Perguntou Glemet. Talvez um Nor mediano, mas um Firemane. Temos sangue de gigante. Bem, isso explica. Glemet apontou a altura de Tyr. Eu sou o mais baixo da família. Cale-se. Sangue de gigante, irmão. Sangue de gigante. A estrada ficou tranquila por algum tempo depois de contornar as patrulhas e postos de controle do Dominion até que os dois chegaram à Baía de Topal. Havia vilas de pescadores espalhadas por aquela área, bem como algumas propriedades de pessoas ricas que foram abandonadas durante a guerra, uma das quais é a casa de Lynette que preferiu ficar em sua casa apesar da ocupação do domínio. Como uma maga respeitosa que não tem ligação com os imperiais, o Dominion não a incomodou tanto e a deixou sem se cruzar. Conseguimos. Essa é a casa de Lynette. Quando a dupla chegou, Tyr viu a casa de longe. Ele queria se apressar e alcançá-la, mas logo parou. E está cheio de cultistas. Lynette deve estar com problemas. Vamos.
Os dois se esgueiraram sob a cobertura da noite e cobriram os meandros da casa contando com mais de uma dúzia de cultistas. Estes eram semelhantes aos cultistas de Boiada do forte em que Glimmet foi mantido. Procure por qualquer pista. A feiticeira deve saber mais do que ela falou. Um cultista sênior comandava seus subordinados e a casa estava sendo desmontada peça por peça. O que deveríamos fazer? Perguntou Glimmet. Eles pegaram aqui. Precisamos descobrir onde. Tyr se levantou desembainhando sua espada. Ao que parece, esse número de cultistas nem representaria uma ameaça para Tyr ou Glimmet. Os dois cobriram a casa pelos dois lados e começaram a alejar todos os cultistas que encontravam. Em questão de minutos, eles encurralaram o cultista sênior. Tyr tinha o homem na ponta da espada, intimidando a falar tudo o que sabia sobre Laneth. Você está muito atrasado. Agora a feiticeira está a léguas daqui. O cultista gritou. Tyr não gostou da atitude do cultista, então ele o torturou espancando até a morte. O que pegou o homem, no entanto, foi amarrá-lo em um barril com um grande escrever. O homem uivou de dor e implorou que o tirassem enquanto seu corpo estava sendo dilacerado dentro do barril pelo escrever e eles conseguiram a localização de Laneth. Os cultistas sequestraram a feiticeira Laneth e a levaram para o norte. Eles usariam para ajudá-los a realizar uma terrível profecia conhecida como o Abate. Kellen, Bravil. Os cultistas pareciam tê-la levado para seu templo em Bravil. Parecia um suicídio entrar em uma cidade muito segura sob o controle do domínio sem muito apoio, mas vendo os esforços feitos pelo culto para saber o que Laneth sabe, parecia que a coisa mais sábia a fazer é interromper os planos dos inimigos no momento. E assim, Tyr e Galan dirigiram-se para um cais de contrabandistas próximo que deveria ser abandonado. Se eles conseguissem um pequeno navio, eles poderiam comandar navegando através do Topalbal até o rio Niben. Tyr afinal era de uma família de marinheiros experientes. Assim que os dois chegaram às docas, encontraram um pequeno navio que parecia estar em boas condições. Levaria algum tempo para prepará-lo para uma longa vela, mas uma vez que estivessem em mar aberto, seria fácil navegar. Estamos nos afastando demais. Glimmet reclamou. Eu não gosto disso tanto quanto você. Mas precisamos de um navio para perseguir os cultistas e não temos nenhuma moeda. Além disso, este navio pertence a contrabandistas, e eu sei de boa fonte que Tyr estava subindo no navio enquanto verificava. Intrusos! Um marinheiro argoniano gritou. Que eles não estão aqui esta noite. Seriamente? Glimmet estava farto das bobagens de Tyr. Mas a única coisa que podia ser feita era desembainhar as espadas e atacar a tripulação do navio. Detenha-os, detenha esses canalhas. Use as lâminas especiais. O argoniano gritou. Em questão de segundos, a situação ficou barulhenta e todos os marinheiros estavam sendo esmurrados e chutados pelos dois guerreiros. Essas pessoas são duras. Cuidado. O veneno em algumas de suas lâminas parece mortal. Vamos tentar evitá-los. Tyr tirou Glimmet do perigo. Enquanto eles enfrentavam o capitão argoniano juntos. Foi uma luta difícil, especialmente contra o habilidoso Argonian, que utilizou sua cauda para derrubar Tyr no mastro, mas logo Glimmet conseguiu derrubá-lo. Uma vez que o argoniano estava no chão, ele não podia fazer nada além de se render. Quem te mandou? Você não se parece com aqueles do Minyongu. O argoniano perguntou, mas logo ouviu uma voz chamando. Ei! O que está acontecendo aí em cima? Era alguém que parecia ter sido atraído pelos ruídos sobre o navio. Guardas do domínio. Merda! Fomos encontrados. Tyr amaldiçoou. Glimmet verificou a situação de longe e então pressionou sua lâmina contra a garganta do capitão argoniano. Veleje o navio. Mas, agora, percebendo que eles tinham um inimigo comum, o contrabandista, que se chamava Suizatnit, concordou em navegar para o norte em busca da feiticeira. 2 dias se passaram no mar e uma tempestade atingiu a baía de Topal. Foi difícil estabilizar o navio, mas Suizatnit estava de bom humor. Apressem-se, rapazes. Segure-se em qualquer coisa, essas poucas ondas vão ser difíceis. Suims falou em êxtase.
Aquele alisares como ou algo assim. Glimmet estava passando por momentos difíceis no navio. Você quer algum? Suínos oferecidos Skooma. Perfeito. Você parece estar se divertindo, Suínos. Tyr riu disso. Ah, eu adoro uma boa tempestade. Torna a vida marítima interessante. Que tal piratas? Tyr se virou olhando para o navio atrás deles. Suínos e Glimmet olharam para trás com olhos irritados. Eles são filhos da puta. Trate um contrabandista honesto como um comerciante comum. Suspiro. Não há honra entre canalhas. Nadadores reclamaram. Qual seria a utilidade? Glimmet bufou. Claro que tem uma utilidade. Eu roubei esta carga honestamente. Vamos apenas mandar esses ladrões desonrosos para Salmoura. Foi realmente uma luta muito caótica. Muitos dos tripulantes de ambos os lados começaram a cair dos navios que colidiram lado a lado. Suínos estava ocupado navegando em seu navio enquanto Tyr e Glimmet cuidavam da defesa. A luta durou tanto quanto a tempestade e os dois terminaram juntos, custando ao Suínos Atnit alguns bons tripulantes e alguma carga. Prometendo reembolsar o contrabandista assim que resgatarem Laneth, Suínos Atnit concordou em ajudar a procurar a feiticeira que é supostamente muito rica como todos os magos. Depois de entrar no rio Niben, a navegação foi tranquila e o navio não foi interrompido por ninguém depois de se passar por um navio mercante vindo de Black Marsh, mas conforme avançavam em direção a Bravel, eles avistaram os destroços de um navio na margem do rio, perto de uma floresta. Tyr tinha certeza de que este era o navio que estava levando Laneth. Não há sinal de Laneth. Você acha que o acidente matou todos eles? Tyr perguntou a Suínos, cuja tripulação extraiu os cadáveres de muitos cultistas dos destroços. Suínos cheirou o ar e franziu a testa. Talvez. Ou talvez fossem os locais. Os locais que ele mencionou eram um bando de Spriggans selvagens correndo em direção a eles. Esses Spriggans parecem ter sido corrompidos pela magia. De uma luta para outra, Tyr e Glimmet lutaram contra os Spriggans até que as árvores ambulantes não passassem de um monte de madeira estaladiça. Naturalmente, eles suspeitariam que os Spriggans ferozes foram corrompidos pelos cultistas, então eles seguiram os rastros dos Spriggans de volta à sua gruta. Lá, eles foram recebidos por uma grande matrona Spriggan. Além de Tyr, todos os outros estavam ansiosos para uma luta, mas Tyr parou seu grupo e falou com os Spriggan em uma língua que alguns dos Firemanes aprenderam. Ele confirmou algo dela. Os Spriggan sabem para onde Laneth foi levada. Tyr disse. Mas? Perguntou Glimmet. As matronas Spriggan são astutas e podem ter uma agenda. Tyr disse. Aquelas árvores. Suínos não acreditou. O que é que vocês acham? Nag teria seguido, mas mamãe sempre disse que este era muito curioso. Nag, a curiosidade serviu bem aos viajantes. Quaisquer que sejam suas razões, a criatura os conduziu direto para sua presa. Kellen, Kirin Saga capítulo 487 Lendas 3, rumo ao destino. Notas do autor. Vamos abordar algumas preocupações sobre o chato spin-off. Bem, estou meio arrependido de adicionar a história do Legends e torná-la acelerada. Eu explodi este Cuticat emoji. Ainda assim, desde que apresentei Glent, Tyr, Laneth e Isa, eu queria adicionar esta parte e você pode adivinhar desde quando. Basicamente, desde o primeiro dia, João chegou à faculdade e encontrou Laneth. De qualquer forma, Legends 4. Está no P4 e curtamos pela raiz para que possamos continuar Jones Fluffy Adventures, também conhecido como Dragonborn Saga. Agora fiquem com o vídeo. Em um forte abandonado perto dos pântanos da Baía de Niben, um grupo de cultistas de Boreal levou refugiados depois que seu navio caiu. Após a tempestade que atingiu o mar de Topal, o navio ficou bastante danificado e teve que passar por alguns reparos, mas foi impossível devido à carga que transportam. Se eles parassem em qualquer doca da cidade ao longo do rio Niben, as coisas poderiam ficar feias com os guardas do domínio, apesar das conexões entre os dois grupos. No entanto, quando estavam ao caminho de Bravil, os prisioneiros do navio se revoltaram e causaram incêndios nas velas e no convés de proa.
A tripulação tentou pousar o mais rápido que pôde em uma das margens do rio, mas a durabilidade do navio expirou e ele se partiu à deriva nos pântanos. O cultista conseguiu proteger seu prisioneiro mais valioso, a feiticeira Lynette, mas eles foram atacados por um grupo de Spriggans de dentro dos pântanos. Eles conseguiram manter os Spriggans afastados e encontraram refúgio em um velho forte abandonado nas margens do pântano, mas o Baluk nunca deixou o grupo sozinho. Este forte parecia ser tomado como lar por um grupo de goblins que ferozmente atacou os cultistas e os encurralou levando-os à morte. Enquanto isso, a feiticeira Lynette conseguiu se libertar e matou o último dos cultistas que a aprisionava, mas ela estava sozinha contra a horda interminável de goblins. Azura, guia-me. Lynette não era uma feiticeira comum, ela conjurou o Stormatronash mais forte que pôde reunir como uma maga especialista e causou danos massivos aos goblins, mas foi drenada tão rápido. Lynette, é Tyr. Mas em suas horas mais sombrias, uma voz muito familiar a chamou. No segundo seguinte, 3 figuras apareceram no corredor em que ela lutava por sua vida. Eu poderia usar um pouco de ajuda aqui. Lynette chamou seus salvadores oportunos para se reunir e resgatá-la. Glent, Tyr e Suinzatnit não esperaram nem um pouco e atacaram os goblins agitando suas lâminas e lançando seus feitiços. Aquelas criaturinhas adoradoras de Daedra logo foram dominadas pelo ataque conjunto, mas eram implacáveis e numerosas. Se um goblin fosse morto, outros 2 tomariam seu lugar. Obrigado pelo resgate, disse Lynette, a feiticeira Dark Elf. Todos os cultistas estão mortos? Tyr perguntou. Acho que sim. E se não formos cuidadosos, seremos também. Os goblins tinham um chefe poderoso com eles quando cheguei. É melhor você acabar com o maior número possível antes que ele volte. Como a situação não parecia estar melhorando, a equipe de 4 decidiu utilizar suas habilidades para escapar, mas não muito tempo depois, eles encontraram um goblin de pele azul com um cajado poderoso. Este chefe goblin provou ser um verdadeiro desafio. Glent, que estava desenvolvendo seu talento mágico, enfrentou este goblin enquanto Tyr mantinha os outros asseclas afastados. Lynette trabalhou em um feitiço forte para acabar com o goblin chefe de uma só vez, mas ela precisava de tempo para lançá-lo, o que foi garantido por Suinzatnit, que se esgueirou atrás dos goblins e matou alguns de seus mais fortes. No momento em que Lynette terminou, um poderoso feitiço negro foi lançado e atingiu o chefe Goblin, tirando sua força vital em uma explosão. O feitiço era conhecido como Daedric Nova. Bom trabalho, pessoal. Isso é realmente exaustivo. Lynette disse enquanto se apoiava em Glent. Percebendo que ela agia casualmente, ela olhou para Glent e sorriu se desculpando. Por outro lado, Glent agiu cavalheirescamente e deu uma mãozinha para Lynette descansar. Como vai? Tyr perguntou a ela. Estou bem. Obrigado, Azura. Ela disse. As pessoas com você são. Este é Glent, eu o contratei para me ajudar depois que perdi meus agentes de backup. E aquele é Suinzatnit, ele nos ajudará a nos mover em Cyrodiil escondidos do Dominion. Tyr apresentou seus companheiros. Sim, olá. Lynette cumprimentou os 2. Enquanto olhava para Glent. Olá. Glent respondeu com a mesma pitada de interesse. Tyr percebeu os ares entre os 2 e queria bater de frente no encontro mais inoportuno, mas ele teve que se intrometer antes que algo acontecesse. Lynette, eu rastrei os cultistas por dias até que encontramos um lugar entre Black Marsh e Cyrodiil onde encontrei seus planos e resgatei Glen aqui. Lá, aprendemos sobre uma profecia chamada Tickling. Eu esperava que você pode nos dizer o que você sabe. Lynette soube que o culto era secretamente liderado por Lord Arifin, o senhor da Guerra Dominion que capturou a cidade imperial. Para realizar a profecia, ele pretendia sacrificar todos os habitantes da cidade. Lynette sugeriu que eles procurassem o exército imperial, então no exílio em Skyrim, e avisar o imperador da trama de Narifin. Kellen, Melisandre Slater, Skyrim, Falcreat. Ninguém nesta taverna sabe onde as forças do imperador estão acampadas. Te disse.
Ou talvez os locais simplesmente não gostem dos imperiais. La'anete respondeu enquanto lia um livro. Não tem certeza se é por causa do lagarto. Glent apontou para nadar à noite. Você tem algo contra os lagartos? Suínos agiu pronto para o confronto. Abaixe o tom, rapazes. Estamos aqui para obter informações. Disse La'anete. Esses nórdicos não vão nos dizer nada de qualquer maneira. Suínos respondeu. Bondade. Seja esperto, pessoal. Devo expor um ombro a um dos caçadores para obter informações em seu nome. La'anete os provocou. Os nórdicos são racistas, La'anete. Em vez disso, você terá algumas esposas furiosas nos perseguindo com tochas e forcados. Te disse. O que enquanto o grupo brincava, os nords começaram a ficar irritados com os estranhos barulhentos e alguns brutos decidiram que era hora de cumprimentar os forasteiros. Os quatro estavam cercados por uma dúzia de brutos que entregavam sua quinta dose de hidromel e queriam desabafar. Opa! Aqui vamos nós. Glent disse enquanto estalava os dedos. Cuidado com as garrafas voadoras. Suínos os seguiram. Porque eles estão atrás de nós. Eles são assassinos. Agentes do domínio. La'anete parecia um pouco em pânico. Eles são nórdicos. Isso é o que fazemos por diversão. Tyr juntou-se aos outros dois. La'anete teve que escapar durante a luta até que os meninos terminassem de ser meninos e a luta terminasse com todos ficando com mais hematomas e menos dentes. Além disso, com localização no exército imperial, o grupo partiu de Falkreath para as montanhas geral no sul. Se os locais não estivessem mentindo, a legião deveria estar por perto. La'anete disse enquanto verificava seu mapa e os familiares que ela enviava para o céu. O clima estava um pouco difícil de lidar graças às constantes tempestades de neve nas montanhas geral, mas antes do esperado o grupo encontrou os legionários imperiais. Ali estão eles. Nada apontada. Algo não parece certo. Glent foi cauteloso ao ver os soldados. Enquanto isso, Tyr avançou para cumprimentar os soldados que supostamente são seus aliados. Salve! Eu sou Tyr, cavaleiro irmão dos Blades. Os soldados que se aproximavam pararam de longe e ficaram tensos. A próxima coisa que fizeram foi levantar seus arcos e mirar em Tyr e nos outros. Eles não parecem satisfeitos em nos ver. Suínos disse enquanto puxava Tyr para trás da cobertura de uma rocha e uma chuva de flechas se seguiu. O que eles estão fazendo em Oblivion? Tyr foi pego de surpresa. Parece que nosso plano de ganhar um bom dinheiro com os imperiais está no ar agora. Suínos suspirou. É realmente necessário falar sobre dinheiro agora. La'anete repreendeu Suínos. O que há com isso? Sua namorada está basicamente aqui pelo dinheiro também. Suínos apontou para Glent. La'anete virou-se para Glent com olhos questionadores, mas ele rapidamente balançou a cabeça. HMPH. Traidor. Suínos ficou chateado ao ver a rapidez com que Glent recuou. Vamos lidar com esses imperiais e pensar depois. Chegando a esse ponto da jornada, Glent já era considerado um membro vital do grupo. Ele pode ter começado como prisioneiro no sul de Cyrodiil depois de ser resgatado por Tyr, mas mostrou uma promessa real quando se tratava de esgrima. Mais tarde, ele praticou a aura e depois de conhecer La'anete, aprendeu magia com ela, o que fez com que seu relacionamento se desenvolvesse calorosamente. Agora, assim que a luta com os imperiais começou, Glent liderava o contra-ataque com uma lâmina na mão e feitiço na outra. Ele varreu a primeira rodada de soldados como uma pintura na neve com golpes de seu sangue. Droga! Ele é natural em matar. Mesmo um experiente Suinzatnit desonesto ficou fascinado pelas habilidades de Glent. Assim que metade dos imperiais caiu para o grupo de 4, Tyr começou a fazer prisioneiros. Renda-se agora. Ele chamou. Não. Não vamos voltar para lá. A legião imperial está condenada. Um soldado imperial respondeu. Eu sabia. Vocês são desertores. Os soldados imperiais não atacarão as pessoas do nada, como aquelas pessoas fizeram desde o início. Tyr suspeitava que eles fossem desertores. A situação é tão ruim assim? Exclamou La'anete. Parece que teremos mais problemas de agora em diante.
disse Glent. Realmente. O problema já nos encontrou. Suins concordou enquanto apontava para o caminho da montanha. Lá em cima, outra onda de imperiais veio a cavalo com uma forte aura assassina envolvendo-os. Ah, não. Olha. A legada Cássia chegou. Corram, homens. O prisioneiro comandado por Tyr e Glent tentou escapar, mas a magia de Lanet os conteve. Logo, os outros imperiais chegaram e cercaram todos os outros com suas lanças e lanças. Bem, veja quem é. Obrigado por matar aqueles desertores para mim, Tyr. Você veio servir o imperador mais uma vez? Entre as fileiras dos imperiais, uma oficial bonita de cabelo curto deu um passo à frente em um cavalo branco. Era a legada Cássia. Cássia. Precisamos falar com ele imediatamente. Tyr caminhou até ela. Quão sério? Ela perguntou. Muito. O acampamento imperial ficava nos picos das montanhas geral, longe de todo o aborrecimento dos ataques inimigos. Durante o ano passado, os imperiais se retiraram para Skirin para reagrupar e retomar a operação que deveria ter durado menos de um ano, mas as coisas pioraram rapidamente. Sempre que o imperador tentava fazer um movimento, todos os seus planos eram desfeitos e ele não conseguia avançar. Eventualmente, tudo Cyrodiil estava sob o controle do Dominion, mesmo as duras terras de Bruma. Felizmente, a área das montanhas geral era perfeita para fortalecer a legião imperial do Domínio Aldmeri. Não importa o quão forte seja o Aldmeri Dominion, eles falharam em dar um passo além do Pali Pass. Pelo contrário, os nordes de Skirin assumiram o Pali Pass com a maioria dos Jarls e os chefes dos clãs de Skirin reunidos lá. Isso garantiu a retaguarda dos imperiais nas montanhas por suprimentos e homens, mas a situação demorou muito. A moral estava caindo e os soldados estavam exaustos do lugar rochoso. Apesar de ter a superioridade numérica, o império foi mantido sob controle pelos fortes soldados do Domínio Aldmeri que estavam simplesmente espreitando em cada esquina sob essas montanhas. Quando Glent e o grupo chegaram ao acampamento imperial, eles se encontraram com mais parentes de Tyr. O cavaleiro comandante Jonrad Firemani das Lâminas e a sargento Hilda Firemani da unidade voluntária estavam entre os Firemanes mais visíveis no acampamento. Esses dois fizeram caçadas periódicas contra os soldados do Domínio Aldmeri na montanha no ano passado, acreditando que se eles não pudessem enfrentar o exército do domínio de uma vez por todas, eles o desmantelariam mesmo que levasse 100 anos. Típico Firemanes. Não tente ver a lógica em seu pensamento. Tyr explicou a seus amigos. Acho que agora temos bastante experiência no assunto, Tyr. Disse Lanet. Acredite em mim. Entre as crianças Firemani, eu era o mais quieto. E o menor. Tyr disse com um rosto desanimado. Oh, coitado de ti. Cássia disse enquanto saía do acampamento do imperador. Ele vai nos ver? Tyr perguntou. Cássia assentiu e olhou para os Blood agentes que guardavam a tenda. Eles abriram caminho para a festa e a cortina da tenda foi puxada para deixá-los entrar. Você está na presença de Sua Majestade Imperial, Titus Medis II. O imperador ficou horrorizado ao saber do plano de Lorna Arifin. Mas ele sabia que um ataque à cidade imperial estava fadado ao fracasso. De alguma forma, o domínio poderia prever cada movimento de suas forças. O herói se ofereceu para se infiltrar na cidade e descobrir a fonte de essa habilidade. Kellen, a cidade não era vigiada. Nari, Kellen, não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.